série de conteúdos para as nossas redes, para que as pessoas elas possam se informar também mais a respeito do CDEP, o que a gente tem feito. E ninguém melhor para contar um pouco dessa história do CDEP do que as pessoas que estiveram, que caminharam nesses 44 anos, que fundaram, né, toda essa história, que criaram tudo isso, construíram tudo isso. E eu queria, né, uma salva de palmas virtuais aqui para a Lucila e para o Marquinhos, que vieram aqui hoje como os nossos convidados desse primeiro episódio. Lucila, Marquinhos, sejam muito bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada. Bom, para a gente começar, eu queria que vocês se apresentassem, né? Claro, às vezes muita gente sabe quem é Lucila e quem é Marquinhos, mas para as pessoas novas que não conhecem, que estão chegando agora, quem é você? Bom, eu sou Lucila, né? Sou educadora popular, né? Também sou professora há muitos anos e agora continuo, né? Continuo nessa luta de direitos humanos, me acho uma defensora de direitos humanos há muitos anos. Cheguei aqui nesse território, né? Que antigamente nós falávamos região, né? Mas agora nós utilizamos o termo território nos anos 80, né? 1980, 81. E aqui, eu cheguei aqui enquanto uma pessoa da missão, né, uma religiosa da Igreja Católica. Naquele momento, as irmãs, né, várias congregações religiosas estavam aqui fazendo um trabalho das SEBs, né? Uhum. E também, além do trabalho das SEBs, nós tínhamos também toda uma luta, né, pelos direitos humanos, que era uma diretriz pastoral, inclusive, né, da Igreja. E juntamente com vários outros movimentos, né, numa linha ecumênica, nós começamos a construir todo esse trabalho em relação a direitos humanos num território com muitos problemas, né, com muitas dificuldades, com um empobrecimento muito grande, com uma violência. Então, eu sou a Lucila do CDEP. Marquinhos, quem é você? Tô me sentindo meio de frente com Gabi, né? Com Gabi, né? De frente com Gabi aqui. Quem é você? Com Gabi. Olha, Marcos, né? Então eu sou educador popular por trajetória, por participação. A Lucila deu parte do contexto de movimentos sociais das igrejas, né? Porque também tinha um espaço mais ecumênico aqui na região. E eu me descubro educador popular, em 1981, né, assessorando movimentos de moradia, movimentos que buscavam também regularização, ampliação de direitos aqui na região. Nesse contexto também de igreja, eu na época era seminarista do Verbo Divino, né, e aí vim participar do CDEP. Então, onde havia injustiça, onde havia problemas, né, nós estávamos presentes. Então, Marcos do CDEP. Vocês foram trazendo um pouco assim na apresentação de vocês essa relação com o movimento, essa relação direta com o CDEP. E como que a história do CDEP entra na vida de vocês, assim, né? A gente falando, né? A gente está esse ano 44 anos de luta, de história, de movimento, mas como que vocês chegaram nisso? Como que começou essa ideia de precisamos do CDEP, precisamos criar isso porque a gente já está trabalhando? Como que houve essa formalização também? Como que isso transpassa a história de vocês? Se quiser começar, Marcos. Então, acho que a minha relação com o CDEP era porque, de fato, havia um contexto de vários grupos, comunidades, movimentos que se relacionavam com aquilo que era chamado comissão, na verdade, o Dom Paulo Evaristo, né, em 1981, como arcebispo, tinha na verdade eram as comissões pastorais, né? Uhum. E direitos humanos era uma das prioridades da diocese. Por volta de 1981, eu me recordo, né? Mas nesse contexto, então, eu me aproximo do CDEP, e o CDEP acaba sendo uma necessidade da região, porque o CDEP surge também respondendo situações de injustiça contra as trabalhadoras e trabalhadores, contra o povo, em relação ao direito de moradia negado, o direito à saúde muito presente, a questão do direito à educação, né?
E aí também os movimentos negros já estavam sempre presentes. O pessoal fala, essa luta é identitária, não é? É presente, né? Com toda essa articulação, a questão das mulheres também, né? O direito das mulheres, e havia o CEDEP. Então o CEDEP amadurece por conta desses movimentos e da igreja que faz surgir essa instituição que a gente conhece hoje. E para você, Lucila, como isso... Então, nós não podemos deixar de falar que no final, né, dos anos 70, anos 80, ainda nós estamos ainda com todos os impactos ainda da ditadura militar. Né? Nós estamos saindo desse processo da ditadura militar e dentro do contexto onde, principalmente, né, vários movimentos, sindicatos e a Igreja Católica, no caso, teve uma atuação importantíssima, né, no processo da democratização do país e também da luta de direitos humanos, né? Sim. Respondendo, claro, à Declaração Universal de Direitos Humanos, foi períodos em que também foi pensado um plano, né, nacional, internacional, inclusive, de direitos humanos, e como o Marcos já colocou, a Igreja, né, Católica, nesse período, por conta de toda uma reflexão, uma abertura da Igreja em relação aos pobres, né? À época tinha o documento de Puebla, né, o documento de Medellín, onde a Igreja já se coloca numa opção preferencial pelos pobres. Né? Então, todo o contexto da maior parte da Igreja está se colocando, né, se enraizando em todos os bairros, né, implantando comunidades, que nós chamamos de comunidades eclesiais de base, justamente para fortalecer a fé, para as pessoas fazerem uma leitura, né, da Bíblia a partir do que estavam vivendo. E estavam vivendo situações, né, de empobrecimento, de violência, né, de não trabalho, de não ter moradia. E aí sim, como o Marcos falou, a Arquidiocese de São Paulo estabelece 4 prioridades no seu planejamento, né? Que é a periferia, mundo do trabalho e direitos humanos, né? E dentro dessas prioridades, então, todos os segmentos, os agentes, né, de pastoral, da própria igreja, os padres religiosos, é o momento em que várias congregações religiosas vão muito para esses bairros, essas comunidades, e então nasce a Comissão Pastoral de Direitos Humanos. De defesa de direitos humanos. Era a Comissão Pastoral de Direitos Humanos, depois que virou um centro de direitos humanos, de defesa de direitos humanos, né? E essa comissão, aqui, né, nesse território, que já apresentava assim como um lugar onde os pobres, né, os trabalhadores, os pobres não tinham lugar, então um lugar de muitas favelas, né, onde tinha várias ocupações e favelas, ou então bairros operários, né, muito precários. Aqui é uma região de vários morros, né, então muitas áreas de risco, né, e sem infraestrutura, né, sem infraestrutura. E aí eu quero mencionar que, inclusive, né, o filme, né, sobre fé e política, que ultimamente, né, estamos aí um trabalho belíssimo que foi feito por pessoas que viveram, né, nessa época, principalmente, né, eu quero citar aqui Padre Jaime, Padre Eduardo, Padre Mauro, vários, né, Padre Tomás, que era da Comissão Pastoral de Direitos Humanos, justamente esse trabalho de uma inserção, né, de espiritualidade bíblica, mas pensando a vida, né? Tudo aquilo que estava acontecendo ali no bairro. Então passava por quê? Né? Pela moradia, né? Pelas favelas, o asfalto, a unidade básica de saúde, né? Tudo aquilo que tem que compor uma estrutura básica da constituição de um bairro, né? De uma comunidade. E tinha muitos problemas de terrenos clandestinos, né? Pessoas imobiliárias que foram, ou pessoas, né? Os loteamentos, fazendo loteamentos clandestinos. A luta por moradia é sempre muito presente, né? Sempre. Tanto é que a Comissão Pastoral tinha inclusive uma pastoral da moradia, que nós atuávamos também, e aí a Comissão Pastoral de Direitos Humanos começou a atuar principalmente nessa frente.
Por quê? Porque tinham vários despejos, né? As favelas que ocupam alguns espaços, e despejos assim terríveis, né? Horrorosos. Teve grandes despejos naquela época, somente 1981, né? Que era do Parque Europa, né? Aqui na região de Embu-Mirim e lá mais distante, né? E perto do Guarapiranga. Então essa comissão já começou a atuar, né? Com pessoas voluntárias, principalmente advogados, agentes de pastoral e advogados que atuavam, vários padres, várias outras pessoas que formaram essa comissão. Então, pessoas também do território, também, ou pessoas que vinham de outros lugares para somar a luta. Do território, né? Nós estávamos aqui, pessoas das comunidades mesmo, né? E, inclusive, eu não posso deixar de mencionar o Armênio, né? O pai da Mariana, que foi um desses advogados, né? Ana Cristina, Amália, né? Que atuaram, né? E nós também íamos na frente para poder impedir as violências, né, que eram nesses despejos que eram terríveis. Nós temos várias gravações, eu, Marcos e Inácio, naquele momento, Inácio, né, que presente, né, que resolveu já partir, poderia estar conosco, por isso que eu falo isso, né, mas realmente a saúde dele não permitiu, mas ele é um deles que estão aqui conosco, né, e nós percorrendo todos esses lugares, e também, além dessas questões das favelas, também os movimentos de moradia começaram a surgir. Por quê? Porque o direito à moradia, né, é um direito fundamental. Então, várias, né, pessoas, lideranças populares começaram a se organizar para esse movimento de moradia. Então, a primeira prioridade de atuação era a questão habitacional, era a questão da moradia, né? Principalmente nas favelas, para defender, e também, né, nos movimentos de moradia para conquistar as casas, né, através de mutirões, né? Um movimento belíssimo, que nós temos uma história muito legal aqui de construção de vários conjuntos que hoje tem, né, habitacional. E também a outra coisa que realmente fez, né, essa formação, só para eu resumir, senão eu falo muito, é a questão da violência. Né? Como os bairros eram muito afastados, né? As pessoas muito precária situação, as pessoas, os jovens, não tinha escola para todo mundo, então a violência policial principalmente, era uma coisa assim, inclusive com o surgimento de grupos de extermínio, né? De policiais, então nós tivemos que fazer esse enfrentamento. Né? E então a outra prioridade que nós atuamos muito fortemente no começo é a questão da luta contra a violência. Eu acho que era esse ponto que eu queria chegar, né? Você trouxe aqui, a gente vem da Pastoral de Direitos Humanos, constrói o Centro de Defesa, né, dos Direitos Humanos ali, vem com os movimentos de luta, movimento de moradia, com resquícios de ditadura, né? Essa luta pós-ditadura. E aí você chega no ponto que era onde eu queria chegar. Quando a gente começa esse enfrentamento, né? Porque a violência ela estava ali, a população começa a crescer, o território começa a crescer de uma forma exponencial, e como que a gente começa a não só lutar, mas a se posicionar em defesa dessas pessoas, pensando nessa luta contra a violência? E acho que isso sempre esteve presente, não dá para a gente fazer então uma dicotomia, né, de que uma coisa ou outra. E um ingrediente fundamental é a educação popular. Então, esses enfrentamentos, a Lucila terminou a questão do enfrentamento da violência policial e dos grupos de extermínio, os chamados na época pés de pato, né, porque as pessoas estavam, de repente você via vários corpos de pessoas assassinadas, e aí a população, as pessoas totalmente impotentes. E o CEDEP nasce com essa indignação, enfrentando as violências, e também um grupo de profissionais, de pessoas que, se não eram as pessoas porque elas não tinham o seu direito à moradia negado, porque nós tínhamos moradia, né, nascemos como grupos que era assessor, nunca falando em nome dos que falam em nome do movimento de moradia, dos direitos. Então nasceu uma perspectiva de educação popular, ou seja, construir o poder popular para que essas pessoas enfrentem as situações de violência, eles como sujeitos, né, desses enfrentamentos. Então, a tua pergunta remete assim, como é que a gente faz o enfrentamento? Porque de um lado, para nós, não bastava a gente ficar apagando incêndio como bombeiro, né, mas construir uma perspectiva de poder e de enfrentamento a médio e longo prazo.
Nessa época também surgem mais organizadamente partidos políticos, né? Já existiam partidos populares aqui na região, né? O PCdoB atuava muito, o PT, né? na época, né? Assim, nós estávamos dialogando criticamente com esses grupos e buscando sempre a perspectiva de organização comunitária, organização popular. E então, direitos humanos, como o Luciano descreveu, e educação popular, ela vem então organizar essa participação. Então, espaços políticos onde as pessoas pudessem ouvir as suas vozes. Então, participando aí também surgem, né, nós estamos falando de um período que é campanha das diretas, né, da 1984, a Constituinte. Então, a Constituinte já coloca 88. Nós organizamos aqui no SEDEP recolhimento de assinatura para várias emendas. Na época, a questão da reforma urbana, direito das mulheres, a questão da reforma agrária, né, e várias estratégias de participação. Então, nós construímos esta Constituição. Então, esse espaço veio porque a participação política, ela o tempo todo fundamental. E política no sentido de fazer valer cada vez mais os direitos das maiorias, os sujeitos, né, as pessoas, homens e mulheres, fazendo e construindo o que a gente imagina o poder, né, na sua várias como um poder popular, quer dizer, como se pudéssemos recortar tudo aquilo que é dos estruturas de Estado, judiciário, legislativo e executivo, né, com a voz e a perspectiva do que interessa à maioria das pessoas, portanto, realmente um poder popular. Eu acho que vale a pena destacar, nisso que você perguntou, as etapas, né, de formação até chegar nesse nome, SEDEP, Centro de Direitos Humanos e Educação Popular Campo Lima. Acho que de 1981 até... Isso antes, né? Tem uma pré-história, que eu já falei, nos anos 70, onde as pessoas, né, inclusive, atuavam até para acolher os perseguidos políticos, né? Certo? Então, de 81 até 1989, nós somos Comissão Pastoral de Direitos Humanos. Então, uma organização ligada à Igreja Católica, mas que tinha uma atuação, né, mais ecumênica em outros movimentos. A partir de 89, nós resolvemos nos institucionalizar. Então, o primeiro estatuto do SEDEP em 1989, onde nós ali pusemos o nome, inclusive até porque já tinha um movimento nacional de direitos humanos, né? A gente pertencia a um movimento nacional, não é só uma coisa regional. E sempre fomos filiados ao Movimento Nacional de Direitos Humanos. E aí a gente é um centro de defesa de direitos humanos de Campo Limpo. Antes era uma região mais ampla, era uma região episcopal, chamada assim, de Itapecerica da Serra, mas pegava São Paulo e vários outros municípios. E depois também houve uma mudança na igreja, né? A igreja começa a fazer uma divisão e aqui virou uma diocese, né? Que é uma organização da igreja. E ficou Diocese de Campo Limpo. Então, nós nos tornamos, não nos vinculamos, né, da igreja, mas a gente se institucionalizou. Um centro de defesa dos direitos humanos, né, de Campo Limpo. Passado alguns poucos anos, e durante todo esse período, desde a comissão pastoral, nós atuamos, como o Marcos falou, como um pronto-socorro, de socorrer as pessoas nas favelas, das pessoas, né, sobre a questão da violência. E de tempo em tempo nós tínhamos assim toda uma avaliação sobre isso. Então a gente achou que não deveria ficar só na retaguarda, né? Nós tínhamos que avançar, ir para o ataque, ser propositivos. Então nós mudamos o nome, colocamos Centro de Direitos Humanos e Educação Popular, tiramos o defesa. Até porque entre 90 e 95 vocês tiveram uma formação política também, né? Eu acho que essa parte da formação... Sim. Né? Nós achamos que não deveria atuar só na questão do socorro, mas nós deveríamos ser um grupo que ia continuar, né, fazendo as denúncias, né, das violações de direitos humanos, mas também preparar as lideranças populares. Nós éramos lideranças, nós somos lideranças, né, regionais, com certeza, mas a gente não queria estar ocupando o espaço da pessoa que está ali na própria situação. A gente tinha que
através do conhecimento, através da organização, potencializar e empoderar essas lideranças. Eles mesmos têm que ser os sujeitos, né, da transformação, da luta, da busca dos direitos. Então, por isso que nós tivemos 3 nomes. Né, a Comissão Pastoral, o Centro de Defesa de Direitos Humanos de Campo Limpo, o Centro de Direitos Humanos de Campo Limpo. E como é que nós íamos fazer essa mudança para sermos propositivos? Educação popular. Então, nós colocamos no nome aquilo que a gente achou que é mais importante fazer, distribuir o conhecimento através de toda uma metodologia, né, freiriana, que é de educação popular. Então, por isso ele chama hoje Centro de Direitos Humanos e Educação Popular de Campo Limpo, o CEDEP. É esse marco assim, né, histórico que eu gostaria de colocar. A partir daí, nós começamos a estabelecer como eixos, né, então, a luta por direitos humanos, né, que é a questão, a educação popular, e acesso à justiça. Então, esses foram os eixos. E dos anos 90, então, inclusive, nós não tínhamos esse espaço que nós temos hoje. Isso aqui foi uma luta para conquistar. Caramba. Nós funcionávamos sempre numa dependência das igrejas, né, da diocese. Então, junto com a institucionalização, nós buscamos, né, também essa autonomia e um espaço e tinha que ser um espaço onde pudesse acolher, que ser um espaço de formação como e de acolher. Essa mobilização, né? Tipo, mobilização, acho que essa é a palavra, não é mobilização, é mobilidade. Porque a gente fala, né? Campo Limpo, aí eu penso lá na Praça do Campo Limpo, que é ali onde tem o terminal Campo Limpo. Sim. Capão Redondo, aqui onde a gente tá, né? No metrô. Sim, sim. Jardim Ângela já é mais lá em cima. Tipo, hoje, sei lá, pra mim qualquer coisinha eu peço Uber e daqui a pouco eu tô ali. Sim. Né? Como que era isso há 40 anos atrás? Olha, eu vou dizer pra você, nós andávamos muito. Toda essa dimensão, né, territorial era toda a parte do Butantã, até ali, em Boimirim, até o Guarapiranga, isso dentro de São Paulo, pegando Campo Limpo, todos esses distritos aqui. Mas Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço e Embu-Guaçu. Essa era a dimensão e que nós temos aqui uma história muito legal de um fusquinha branco. Nós conseguimos adquirir um fusquinha branco. Essa era a nossa, né? Nós pegávamos todas os nossos materiais de formação e íamos para todos esses lugares. 3 era um comboio, então. Acabávamos tendo mais bom, teve depois o golzinho verde, aquela... Não, depois a gente foi mudando, né? Mas o que mais andou por aí, que ficava noites aí nas ocupações, apoiando o Fusca Branco do CEDEP, né? Nós tivemos depois, lógico, teve que fazer outras coisas, hoje não temos, né? Aqui o carro, porque a gente tem outras formas, como você fala, sim, né? Tem o metrô que e chegou também todos os cursos, luta, né? Ficou mais assim, né? Mais centralizado um pouco. Mas todos os cursos que nós fizemos nas comunidades, todo o trabalho popular, nós fomos em todos esses lugares, todos esses fundões, com os movimentos e tudo, e nós íamos, quando não dava para ir com o Fusca, ia de ônibus, dava um jeito, eu andei muito a pé. Né? Vocês eram um movimento, mas quem eram as pessoas que estavam mais à frente, né? Quais são esses nomes, assim, que são importantes a gente destacar para essa história? O Marcos, o Inácio, nós tivemos aqui as irmãs, né, das Servas do Espírito Santo, né? Nós tivemos a irmã Mônica, a irmã Claudete, a irmã Helena, a irmã Cecília, que atuou, inclusive foi da direção, a irmã Dini, que agora também já, né, partiu, o padre Tomás, padre Nicolau, que até hoje está na nossa, né, na direção, que agora, né, o Ramon esteve junto conosco. Olha, são muitos nomes, né? Vários educadores populares. A gente tinha que pensar fazer uma lista, mas passou muita gente pelo CEDEP, né? De pessoas religiosas. Teve a Suélia, que era de pessoas de outras religiões também, sim, que fez a direção. Maria do Carmo, uma educadora, né? Uma pessoa de nome dentro da educação popular. A Célia Simbalista, que é uma pessoa da área ecológica também, e hoje ainda temos a Nelly, né, que veio logo, sim, em seguida também, a irmã Petronella, né, certo, né, Martina,
Eu tenho até medo, né, de falar tantos nomes, porque Esquecer pode alguém. esquecer de alguém, né? Como eu já disse do Armênio, já falei da Cristina, Aquele já advogado falei... que morava no Jardim Lídia, esqueci. o Vitor, né? Teve um promotor de justiça que se encantou com o nosso trabalho, e que não só com o trabalho nosso, mas com a causa, né? De aproximar mais das comunidades, que era o promotor de justiça Augusto Rossini. Ele fez parte da direção também. Então são muitas as pessoas que passaram por aqui, né? Eu tenho medo de esquecer alguém, mas assim, todos que passaram por aqui, né, escreveram uma parte da história do CEDEP, né? E nós ficamos, né? Inclusive, nós enquanto a gente queria ser essa parte de assessor e tudo, mas também nós éramos lideranças, né? Eu acabei indo para o parlamento, né? Quer dizer, por causa de um movimento de que precisava ter uma representação, né? Eu não queria e era uma coisa difícil, então a gente eu fui vereadora em São Paulo justamente por conta de toda essa atuação. Qual ano do seu mandato? 2001, 2004, fiz um mandato, né? E foi um grande mutirão, foi um grande movimento, né? Aqui foi um debate muito grande se deveríamos ou não ocupar esse espaço. Eu me distanciei, lógico, daquele momento, mas era um movimento muito grande de toda a região. Né, a gente fez uma campanha estadual e o número de votos, né, apontou que deveríamos fazer outra. Eu falei, ainda bem que não ganhei, mas que apontou para ser, né, para vereança, né? E foi um grande movimento, né? Foi um mutirão essa eleição, foi muito interessante. Ir para a Câmara Municipal de São Paulo, né? Com toda essa bagagem, toda essa história foi muito importante, né? Pois tem uma legislação até hoje, né, que foi construída com os movimentos, né? Até depois que eu saí, né, ainda teve legislação a partir desse movimento. E não posso deixar de falar de que contribuiu para tudo isso a criação do Fórum em Defesa da Vida. Fórum em Defesa da Vida partiu dessa nossa prioridade de trabalhar esse eixo da luta contra a violência. Por contar tantas mortes de tantos jovens, né? Inclusive no cemitério do São Luís, as plaquinhas eram de gente muito nova, muito jovem, e a gente se uniu aqui com a sociedade, com a Santos Mártires, né? E formamos aqui um grupo de pesquisa junto com a universidade, com a PUC na época, de fazer uma pesquisa, e aí nasce, né, a Caminhada pela Vida e pela Paz, nasce, que está vivo até hoje, o Fórum em Defesa da Vida. Então, muitas coisas que nós atuamos, elas permanecem. Pena que, né, nós tivemos grandes avanços nessa região, mas a luta ainda precisa intensificar com esses jovens, né? Principalmente vocês. Eu vou continuar nesse ponto. Eu acho que Fórum de Defesa da Vida é 95 ali, né, que ele é criado. 96. Se eu estiver errado. 96. 96. Acho que foi a primeira caminhada. Nós articulamos antes, porque 95. a Lucila colocou os dois ingredientes. Uma coisa legal, bom, primeiro a indignação frente às mortes que aconteciam. Sim. Aí gerou essa pesquisa participante, que é uma articulação com a USP, com a PUC, e o Departamento de Psicologia lá tinha desenvolvido esse jeito, Serviço social. Serviço social, isso, de como registrar o que estava. Então, como é que a gente lidava com essa violência? Mas isso porque na década de 90, 2000, aqui era a região mais perigosa do mundo. Do mundo. Isso. Do mundo. Isso era... O Triângulo da Morte. Sim, o Triângulo da Morte e tal. E aí nós nos articulamos, para além do território, como é que a gente pode criar um jeito de enfrentar, com as próprias lideranças aí de grupos e de movimentos das igrejas. Nós articulamos então com várias escolas e grupos para que as pessoas, eu lembro que tinha o Nicolau, nós tínhamos um registro que participavam mais de 200 grupos e pessoas, e que nós fomos visitar para articular, para participarem do fórum. Né? E os luteranos, né, a igreja luterana, aquela do Campo Limpo, Campo Limpo e tal, muito presente junto naquela com a igreja católica, né? Aí nós criamos então situações de como enfrentar. E o fórum então foi essa resposta, né, articulada com esses vários grupos. Então, o que nós podemos fazer? Bom, dia 2 de novembro as pessoas estão presentes no cemitério. Aí surgiu a ideia de vamos fazer uma caminhada. E as caminhadas surgem, né? A caminhada surge como o dia é feriado, né? As pessoas já têm uma mobilização
por essa questão da morte, nós vamos dialogar com essa questão da morte propondo a vida. No dia em que as pessoas vão ao cemitério, estão lá, né, chorando e vivendo o luto, né, de pessoas que perderam. Então essa dinâmica vida e morte, né, nós desenvolvemos no sentido de pensar que metodologia, o que articula, né, e que resposta nós podemos dar. Aí o fórum sai com manifestos, com propostas, né, e se articula com outras lutas do território. Sim. A própria luta do trem, né? Na época, a luta do trem, nós começamos a lutar pelo trem. É o metrô que tem aí? Nós trouxemos o metrô. O metrô... Havia muitas Sim. críticas, né, entre o trem e o metrô, mas deu para trazer o metrô. Era o ramal ferroviário que a gente queria trazer, mas veio o metrô. Abraçamos lá. Sempre sonhando grande, né? Nós fechamos a João Dias para fazer isso, viu? Fechamos a João Dias, abraçamos a João Dias, paramos lá a avenida e tal. Também abraçamos o terreno que hoje é o Hospital de Campo Limpo, vários atos lá onde o terreno era vazio. O DM Boimirim também. Nós fizemos, então. Sim. Ou seja, então, participar dessas lutas, até no próprio dia, falando do Fórum de Defesa da Vida, né? No dia da caminhada, nós anunciávamos essas outras coisas que estavam acontecendo. As políticas públicas, né? As políticas públicas. Então, normalmente, não eram pessoas que, estando lá no cemitério, estavam articuladas, vinculadas a essas lutas dos movimentos, né? Então a gente o tempo todo, né, falando e participando e com perspectiva de participação, onde o corpo está presente. Quando o corpo fala, a gente como educador popular, para não ficar só nessa coisa do racional, aí tem mais vida e acontece, né? Então assim, as pessoas caminham, o corpo está caminhando para vários lugares, indo ao cemitério. Então tem um posicionamento, aí facilmente você, né, consegue também atrair mais pessoas. E as caminhadas, em alguns anos teve mais gente, outros anos menos gente, então tem essa dinâmica, né, de ir e voltar. No primeiro ano a gente pensava que ia só nós, né? Porque tinha um medo danado, gente, tinha grupo de extermínio. Sim. Mas essa união entre o CEDEP e Santos Mártires, né, o Padre Jaime, eu e nós aqui, o Nicolau, a gente tinha bastante receio disso tudo, né? Mas na primeira saíram 3 mil pessoas. 3 mil pessoas? E na segunda foi 20 mil. Aquilo assim, ó, né? E as pessoas não eram as pessoas que estavam indo para o cemitério, eram as pessoas que estavam se manifestando, tudo de camiseta branca, com os dizeres, com as faixas, com as orações, né? No cemitério, onde estava ali, né? Um símbolo da morte por violência, né? Não era só uma grande maioria ali. Então, só para dizer assim que... Eu ia perguntar justamente isso, né? Se vocês tinham de cabeça, assim, mais ou menos quantas pessoas, aí você já trouxe na sua fala, mas qual que é o impacto, né? Tipo, você esperava que só fosse vocês, aí você chega lá e tem 20 mil pessoas. Não, as primeiras tinham umas 3 mil que nós calculamos assim, né? Sim, mas como que isso foi para vocês, tipo, pensar, a luta tá valendo a pena, tá fazendo sentido isso, tá chegando mais gente, e como que funciona a continuação dessa articulação? Né? Porque 95, 97, pensando no cálculo aí da terceira caminhada, já da vai segunda, para 30 que é onde anos. a gente tem. Esse ano a gente faz 30 anos. Todo mês, nesses 30 anos, lá na paróquia onde o Padre Jaime, o Padre Duarte estava, todo primeiro sexta-feira do mês tem essa reunião. Ali nós fizemos, não é só a caminhada, é um ápice, né? Um ponto muito forte. Teve ano que teve muito menos, né? Tinha 500, tinha ano que tinha 15 mil, tinha ano, né? Dependia muito. Mas nunca deixou de acontecer. Nunca deixou de acontecer. E outra, dali saíram várias ações. Nós conseguimos ali debater com os secretários de segurança, ali foram secretários, foram juízes, foram várias autoridades aonde nós tivemos, né? Inclusive fizemos tribunal popular, né? Para um tribunal que significava a denúncia de não ter essas políticas públicas. E a gente pode deduzir que dali saiu todo o trabalho da questão da polícia comunitária, que na época, né, foi um movimento muito grande. Nós chegamos até para outros países para ver a experiência de política de polícia comunitária. Eu fiz parte do Fórum Estadual de Segurança Pública, né? Então a gente entrou, até hoje nós entramos em cada lugar, cada caminho, muito importante para o debate. Quer dizer, a periferia, né?
ela começou a ter uma atuação muito forte nessa área, que dava medo, então ninguém podia estar falando, né? Então, todas essas ações de políticas públicas, nós fizemos documentos para apresentar para as autoridades. Nós fizemos debates, né, em momentos eleitorais sobre essa pauta. Né? Então, vários equipamentos públicos foram conquistados e outra, uma articulação, nós chegamos um momento que o Padre Nicolau fez todo um levantamento, que conseguia sistematizar muito bem todas as coisas, mais de 200 entidades participando conosco. O Fórum em Defesa da Vida chegou a ter cadastrado 200 entidades, então era um grande movimento de luta, não só para denunciar, né, as mortes, né, violentas, os grupos de extermínio, mas para propor, até hoje propositivo, para propor políticas públicas. E aí vem os equipamentos públicos, o SIC do feitiço do Valo Velho, né, pauta do Fórum em Defesa da Vida, os hospitais, as unidades básicas de saúde, as bases de polícia comunitária, o metrô, e até hoje coloca, né, essas temáticas e são propositivas para poder, né, ter, porque era uma grande coisa que nos perseguia. Nós sempre dizíamos, nós vamos para a cidade, isso porque nós não somos cidade, né? Então o desafio era ser cidadão, ser cidadã, ser cidade. Aqui faz parte da cidade e tem que ter todos, né? Todos têm que ter os direitos de acesso às políticas públicas, direito. Principalmente aí que a gente enumerou saúde, educação, muitas escolas, os céus, né? Tudo isso foram lutas que partiu desses movimentos. Foi arrancado na unha, né? Pode-se dizer assim, né? Quer dizer, dessa luta toda. Vocês falando, eu fico pensando, não foi um processo fácil. Não. Né? E aí eu queria, tem algum destaque, assim, algum momento, tipo, Gabriel, acho que a nossa maior dificuldade foi em tal período e aconteceu isso, tipo, alguma coisa. Eu imagino que tenham muitas para vocês tentarem pensar, lembrar, mas tem algum que seja importante a gente pensar, tipo, pô, aqui a gente passou por essa dificuldade, mas a gente superou isso. Eu acho que os momentos não sei, Marcos, você pode lembrar de alguns, mas quando os movimentos de moradia ocupavam as terras, era um momento tenso, hein? Tenso. Nós já corremos muito de tiro e tudo, né? Por conta e tinha também muitas desilusões, porque assim, sim, eu acho que é legal a gente destacar que assim, nós estamos construindo estratégia de enfrentamento da violência, né? Então, quando você articula a esperança das pessoas, ainda que o SEDEP não seja o partido político e tal, mas você está presente, tem uma responsabilidade no momento de eleição, no momento de você estruturar, como é que se expressa eleitoralmente também as coisas que nós fazemos. E a gente, de algum modo, se envolve, não organicamente, mas fazendo formação política, discutindo que você tem projetos de sociedade, né, projeto de sociedade que está querendo manter tudo do jeito que está, e projeto de sociedade que vai gerar uma esperança, mudar a situação, que se expressa em partidos políticos. Nós fizemos cartilhas, né, cartilha eleitoral para trabalhar com a eleição. Para pensar na política, né, para o povo pensar. De como organizar para as pessoas com um recurso que a gente fala, um jogo, né, um dadinho e tal, para você fazer dinâmicas nos movimentos, para as pessoas se ligarem nas questões do processo eleitoral e nascer um pouco a consciência para além do fato, além da desesperança, gerar mais organização, que poderia se expressar também na eleição de grupos, né, que a gente queria que estivessem no poder. Sim. Em alguns momentos, quando nós perdemos eleições, acho que isso gerou realmente muita desesperança também. E também, por outro lado, em algum momento que a gente ganha a eleição e não é tudo aquilo. Não é tudo aquilo. A maldição das expectativas, né? Ganhamos a eleição e tudo vai ser diferente. Porque nós elegemos a Luísa Erundina, porque depois nós elegemos a Marta, prefeita, porque depois nós elegemos o Haddad, prefeito. E aí a gente começa a ver que tem várias complicações, né? Então acho que eu estou querendo dar esse outro ingrediente, eu acho que é legal, para a gente perceber essa dinâmica, que a gente também tem uma responsabilidade. Sim. Mas nós não deixamos de dialogar com outros, com outros partidos, com outros
né, com outras candidaturas Lógico. também, para apresentar um projeto, né? Quer dizer, O Mário Covas, né, na época, era justo. muito diálogo, Sim. muito bom, inclusive, Sim, né? sim. Mas eu quero ressaltar um outro aspecto, que é a dinâmica de educação popular. Você falou, isso vale a pena a luta e tal. Por exemplo, pensar que semanalmente nós vimos aqui sentar como educadores e educador popular, olhar a nossa articulação no território, pensar a metodologia de como se fazem essas coisas. Por exemplo, isso que o Nicolau fez e tinha uma lista de 200 organizações, não é que é uma lista de alguém, lista de presença do evento. É lista que você sabia o que aquele movimento fazia, quais são as lideranças, um mapeamento, onde era, isso é um mapeamento. E a presença nós também fomos lá, na luta. de algum modo, distribuímos para um dos educadores do SEDEP ir até o local, tem uma referência. Então, é uma capilaridade de articulação política. Sim. Isso é metodologia de trabalho popular, isso é educação popular, isso é direitos humanos. Então, aí a gente sente SEDEP, né? Que é uma estratégia de como você articula essas coisas. Que as coisas não vão surgir. Óbvio que não vai ser magicamente mudar, porque a gente faz isso, a realidade passa a ser diferente. Sim. Mas tem um ingrediente da nossa atuação que é uma formiguinha, que é um pouco fermento na massa, que ajuda a mudar tudo isso. Essa metodologia da educação popular, o trabalho coletivo, a mobilização, tudo isso, né, falando de educação popular principalmente, remete a uma pessoa que é a nossa figura, né? E qual que é a relevância e a importância de Paulo Freire para todo esse movimento? Nossa, é uma... Bom, acho que assim, depois, assim, várias dissertações e teses, né, de pessoas próximas ao SEDEP fizeram aqui, né, sobre a história, e sempre ficou muito presente essa questão da inspiração freiriana, né, no sentido de, olha, nós não vamos fazer as coisas sozinhos, até evita que alguns grupos que se colocam no lugar do povo e tal, que a Luciana está dizendo, nós somos lideranças populares construídas nessa relação, então essa dinâmica do fazer. Então assim, nós não vamos mudar tudo sozinho, nós precisamos de um grande mutirão, uma grande articulação e com esse cuidado e essa humildade de se interrogar se aquilo que nós estamos fazendo está correspondendo efetivamente àquilo que é do interesse de todas as pessoas. Sim. Então essa preocupação com a metodologia vem casar com aquilo que Paulo Freire traz dessa responsabilidade, do estudo, da pesquisa, da investigação, e não é que eu estou falando restringindo ao aspecto acadêmico, no Sim. sentido separado da realidade, mas é que a gente refletia muito, né, Luciano? A gente escrevia, tinha grupos de estudo aqui no próprio SEDEP. Então, a educação popular, ela é muito presente, e aí inspirada em Paulo Freire, né, com essa preocupação de desvendar o que está acontecendo no mundo, né? Sim. Tudo que está acontecendo aí, a gente vê e não é exatamente, a explicação não é superficial. Eu acho que a gente, né, os períodos vêm se somando, né? A gente também vem, né, de histórias que pensa a partir dos empobrecidos, né? A partir do oprimido, né? A gente estava em congregações religiosas que optaram, né, de estar no meio do povo, junto com o povo, lutar pelo povo. E a gente, como a gente vem, né, de instituições assim, e da família também, de participar da luta da comunidade, nós também fomos nos aperfeiçoando, a gente teve que ir estudando, né? Então, acho que uma metodologia de Paulo Freire, ela vem ajudar, né? Assim como também quando nós estudamos lá no Cajamar, né? A gente veio também se capacitando, né? Para quê? Para ajudar no empoderamento de todas essas lideranças, essa população, né? E então as coisas vieram se somando. E aí a gente foi se preparando. Eu acho que Paulo Freire é uma referência muito importante, né? Do jeito de olhar, não é só de uma metodologia, Sim. mas da onde você parte, né? Do seu olhar. Por isso que a gente mora aqui, a gente, né, aonde você pisa está o seu coração, não é assim, né? Então, e a gente vem de uma tradição, de uma tradição religiosa dentro da teologia da libertação também, Sim. né? Eu estudei a filosofia, a teologia dentro dessa perspectiva, né? Então nós
trazemos isso, né? E nós tivemos a oportunidade, no contexto da vida, de obter esse conhecimento. Então, que nos impulsionou a estar junto com o povo e fazer todo esse movimento, né? Então, as coisas foram... Assim, e estudar o tempo todo, né? E passar a experiência o tempo todo. Né? Mas como você mencionou Paulo Freire e a Lucila falou do Instituto Cajamar, então essa é uma organização que surge... O Paulo Freire é um dos primeiros presidentes, né, articulado logo depois da ditadura militar, com forças de sindicatos, partidos políticos, e tinha por questão de debater formação política. Então você tinha processo de formação de movimento social, formação de movimento sindical e formação de movimentos partidários. E nós estávamos formação dos movimentos sociais lá. Sim. Nós estudamos no Cajamar, nós trabalhamos com planejamento estratégico a partir daquilo que nós vivemos e aprendemos no Cajamar. Eu mesmo desenvolvi durante muitos anos minha vida especialista, hein? Estratégico, né? A partir desse aprendizado. Então, essa assessoria e presença do movimento. Então, assim, metodologia, participação popular, Paulo Freire, recorta o tempo todo o SEDEP, e a gente não está isolado. Então, com o Movimento Nacional de Moradia, com a BONG, com o próprio Instituto Cajamar e outros centros de formação e pesquisa, universidade, depois a gente vai se metendo aí. O SEDEP, ele vem, né, de forma orgânica, formando algumas caixinhas, né? A gente vem Direitos Humanos, Acesso à Justiça, Educação Popular. Em 2005 a gente tem a chegada da Justiça Restaurativa, né? E a Justiça Restaurativa, ela tem uma definição, também um lado um pouco mais acadêmico do lado do direito, mas como que a gente trabalha a Justiça Restaurativa de uma maneira transversal, pensando a educação popular também, pensando direitos humanos, como que isso chega para o SEDEP? Olha, eu penso assim, como as suas perguntas se basearam bastante, né, nos primórdios, né, do SEDEP, e como nós dissemos que a gente, a partir de uma reflexão de avaliação muito de acordo da realidade, e essa avaliação é em relação não só às coisas, às conquistas que nós tivemos, mas também às frustrações. Então ela chega num momento onde ela esgota, né? Parece que você está enxugando gelo de repente. Nós tivemos muito essa sensação de lutar e parece que as coisas, né, continuam. E então a gente foi sempre buscando, né, uma forma de poder dar essa contribuição. E não só de socorrer, como eu disse, né, de correr atrás do prejuízo ou qualquer coisa assim, Esperar mas de ser acontecer para depois positivo. solucionar, né? Pensar sempre Então, o SEDEP teve vários momentos de altos e baixos, vários momentos de se recolher para pensar e de impulsionar, né? A luta não é só flor, Lucila? Não é só flor, né? Mas ainda bem que a gente pode colher algumas, né? Mas assim, então, e o SEDEP também passou por vários grupos, né? Vários momentos. Com a chegada de uma atuação mais intensa, principalmente da Nelly, né, da Joana, né, da Martina, trouxe uma nova forma de ver, né, de como enfrentar essa questão da superação da violência. Sim. Não foi fácil para todo mundo, né, do SEDEP, para as lideranças, assimilar essa questão da justiça restaurativa. Nós tivemos que fazer muito curso, entender, muita leitura para poder absorver e pensar, mas será que o SEDEP vai dar certo isso? Não vai? E hoje a gente vê um eixo dentro, né, da atuação do SEDEP. Isso para demonstrar o quanto o SEDEP se coloca num movimento, né, de evolução, de buscar sempre alguma coisa, alternativas de como enfrentar a situação que nós estamos vivendo, né, para poder restabelecer o direito, a justiça, né, o Estado democrático de direito. Nós tivemos risco de ditadura novamente, ainda, né, não sei se nos livramos dele. Então, quer dizer, é uma tensão o tempo todo, né, e elas trazendo isso para o SEDEP como um eixo do SEDEP, e o SEDEP se torna uma referência internacional em relação a isso, a todas essas lutas, mas em relação à justiça restaurativa. E hoje nós continuamos, né, nós fazemos esses trabalhos que são impactantes, né, em vários grupos, que parece que são coisas pequenas, mas ele dá um resultado muito importante a partir, né, de cada ser humano, né? E nós atuamos muito e tentamos fazer realmente essa interface, né? Nós trabalhamos com pessoas que são vítimas de violência, em vários projetos que temos aqui dentro do SEDEP.
E tanto a educação popular quanto a justiça restaurativa, elas são, se eu posso dizer, instrumentos ou ferramentas importantíssimas, né, para que todos nós que somos, né, pessoas aqui atuantes, agentes aqui de direitos humanos, utilizar para poder, né, restabelecer essa questão, né, do ser humano, né, do direito, né, e não só do direito à natureza, né? Hoje, se não colocarmos, né, toda a questão ecológica da natureza nessa nossa reflexão, a gente não dá mais para descolar, né, a vida, o ser humano, dessa questão planetária, dessa questão da natureza. Então, são os passos. Eu não sei o que vai poder vir daqui para frente, porque nós estamos falando mais dos primeiros, né, momentos, mas eu vejo, né, já mencionando, que os novos grupos e equipes do SEDEP, né, colocam coisas tão importantes que naquela época nós não imaginamos, mas para você ver como é um movimento, né, forte, né, vivo, né, que pulsa o tempo todo. Só uma coisa, eu gostaria de ouvir depois das pessoas que efetivamente estão atuando com justiça restaurativa, né, além do que a Lucília colocou no geral, como elas poderão responder na história do SEDEP. Mas eu só vou dar um pitaco. Para eu diminuir um pouco, estando no SEDEP, fazendo parte agora da direção, aí eu tinha uma preocupação, porque falaram, o SEDEP faz justiça restaurativa e tal. Aí eu precisei diminuir a minha ignorância sobre a justiça restaurativa e vim fazer um curso aqui no Capão Redondo. Foi maravilhoso, um curso de foram vários meses, acho que 4 meses, se não me engano. Acho que foi de fundamentos da justiça restaurativa. Isso, E aí foi muito, muito interessante, para mim marcou que eu ficava no curso assim, entendendo a história do SEDEP, aquele instrumento novo, a justiça restaurativa, os fundamentos da justiça restaurativa, né? E o que tem a ver com a educação popular e o que nós fazemos, né? Sim. Meu olhar é sempre sobre educação popular. E aí quando a Martina, a Amélie, a Joana, né, trouxeram essa questão que a justiça não é vingança. Uhum. Muito legal, e trabalhar que a justiça não é vingança. E deu para também perceber, no processo de escuta das pessoas que sofreram um processo de violência, tanto o agressor quanto o agredido, a vítima, né? Então ver os círculos de cultura do Paulo Freire, das metodologias de Paulo Freire, com os círculos que a gente ouve as pessoas, né? O círculo de escuta. E eu comecei a perceber que tem uma articulação. Falei, nossa, é um instrumento potente e fundamental. Então isso, para a gente não ficar imerso em que as pessoas têm que ter acesso à justiça, né? É uma pauta que aí o acesso à justiça é precário para toda a população, mas não essa justiça que está encarcerando, que está simplesmente... É uma justiça punitivista, né? Punitivista. Então por isso que eu acho, quando você colocou a justiça restaurativa, ela vem do SEDEP, porque o SEDEP já foi para ela. Sim. Uhum. A nossa, olha, é muito prepotente, né? Mas a nossa metodologia, o nosso encontro, o jeito de fazer freiriano, recorta tudo isso. Acho que aí por isso que tem uma interface entre justiça restaurativa e educação popular, e no caso do SEDEP. Porque por isso que nós acolhemos a justiça restaurativa, porque ela já estava aqui, sem ser dita como justiça restaurativa, né? Sim. Já tinha um embrião, né? Já tinha um embrião. Sim. Acho que a gente está batendo esse papo já tem um tempinho, para a gente já caminhando também para o final, né? Acho que o objetivo desse primeiro episódio era justamente trazer um contexto, contar um pouco dessa história do SEDEP. E eu queria que vocês trouxessem, respondessem a seguinte pergunta: qual que é a expectativa ou esperança que vocês têm para a atuação do SEDEP para o futuro? Porque a gente veio falando dos 20, 30 anos atrás do SEDEP, os últimos 10 anos a gente não falou, então porque isso também é um spoiler, a gente vai deixar para os próximos episódios. Sim, tá certo. Mas como vocês veem, né, essa atuação hoje e qual que é a esperança de vocês, a expectativa de vocês para os próximos anos? 2 minutinhos para cada um. Questão do Enem, hein? Não briguem, um de cada vez. Eu vou dizer para vocês que há 40 anos que a gente vive fazendo essa pergunta. Foi por isso que foi evoluindo, foi crescendo, né? Novos projetos foram acontecendo, né? Eu gostaria muito que a gente não precisasse, né, lutar tanto por direitos humanos, porque já teria sido uma conquista, uma outra sociedade. Uhum. Mas a gente vê que não é essa a realidade, a gente precisa continuar lutando, né? Eu tenho a expectativa que a gente tenha muitos jovens aqui no SEDEP, porque, né, pessoas
mas novas que vão continuar, né? Essa luta, vão continuar fazendo essa leitura da realidade e trazer novas metodologias, novos projetos para poder responder a essa realidade de sofrimento do nosso povo. É isso que eu consigo, né, nesse momento, de responder. E essa continuidade, né, de novas gerações, de não largar nunca essa bandeira, né? Se precisar repensar o nome, seja o que for, né? Como nós pensamos ao longo do tempo, que seja, né? Mas que a gente continue colocando a vida, né, no centro, defendendo a vida. Seja o projeto, a metodologia, né? Nunca distanciar do povo, nunca distanciar das bases, né? Daqueles que mais sofrem. Então, eu acho que se fizermos isso, grandes projetos virão para a SEDEP. Ainda vou ver muitas coisas. Então, cada vez que eu venho aqui, eu hoje não estando presente na equipe de educadoras e educadores do SEDEP, eu penso, eu fico impactado, né? Porque eu sinto, eu vejo que o SEDEP pode ser e é esse espaço acolhedor, né, para as diversas lutadores sociais, lutas novas, lutas que sequer nós hoje imaginamos quais seriam as suas agendas, pautas e tal, porque tem esse profundo respeito, né, pela presença do outro, das pessoas construindo alternativas, do diálogo aqui na própria comunidade, né? Ou seja, essa escuta forte que nós fazemos. Então, por isso que essas metodologias que você está falando, Gabriel, tudo aquilo que você traz, né, esse amálgama de espaço de escutar, de fazer as pessoas sugerirem, de fazer as pessoas se sentirem sujeitas, né? Você vê, a gente vê, tem um cursinho, tem evento aqui da área da saúde, tem agora os projetos que nós estamos vendo. Tem os fóruns, né? O Fórum da Idoso, o Fórum da Mulher. Todos os fóruns, tudo é uma coisa pulsante, né? Então eu estou muito feliz, venho aqui, né? Mas eu acho que o meu sonho é isso, você deve continuar sendo esse espaço de acolhimento e abertura para a nossa realidade. Muito obrigado. Acho que foi um prazer e um privilégio não só ouvi-los, mas poder conduzir essa conversa. Eu acho que a gente vai ter aí uma série de outros conteúdos em podcast complementares a esse também, que as pessoas elas possam continuar acompanhando, assistindo. Toda essa história que eles contaram tem registros, tá tudo lá no nosso site, www.cedep.org.br, tem toda uma historinha lá contada. Sim. E acompanhem, né? Muito obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço, né? E força, coragem. Seguimos juntos. Seguimos juntos. Seguimos juntos. Muito Sim. obrigado. Tá bom.